Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e neste sábado, véspera de partida do Santos, claro, é dia de pré-jogo. Red Bull Bragantino e Santos, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo, 6h30 da tarde ou para alguns 6h30 da noite, no estádio Cícero Souza, em Bragança Paulista, e você pode acompanhar a bola rolando a partir deste horário no Sport TV e também no Premiere. E a partir de agora nós vamos falar tudo, mas tudo mesmo, sobre mais um jogo importante do Santos, que tenta de uma vez por todas se distanciar do Z4 para passar a pensar em coisas melhores e maiores no Campeonato Brasileiro. Vamos com prováveis escalações, análises táticas e informações do confronto a partir de agora. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 13 mil inscritos, e nós estamos a cerca de 50. Estamos chegando e seria muito bacana que nós alcançássemos essa meta já neste confronto de amanhã. Seja com o nosso pré-jogo de agora, seja com o nosso pós-jogo amanhã à noite, por volta das 8 e pouco, quase 9 horas da noite. Então, além da sua inscrição, peço o seu like, o hype, o compartilhamento e também que você, claro, te convidar a se tornar membro aqui do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. Beleza, galera? Vamos lá falar desse jogo que é muito importante, sem mais delongas. Eu já quero até botar aqui na tela para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Santos pode, por uma combinação complexa de resultados, o Santos pode chegar, inclusive, finalmente, na primeira parte da tabela. Então, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar as coisas, para ficar mais fácil de todos que estão acompanhando esse vídeo a verem. Olha o nosso Santos aqui onde está. 15ª colocação, o Santos está a 4 pontos da zona de rebaixamento, e 3 vitórias a mais em relação ao próprio Vitória. Então o Santos não entra na zona de rebaixamento essa rodada, independentemente do resultado. É uma boa notícia. Mas olha só, o Santos tem 26, se ganhar vai a 29, e olha quem tem 29 aqui, o Corinthians. Então caso o Corinthians perca, todos os outros também percam, Grêmio, Ceará, Vasco e o Inter, o Santos pode chegar a 29 e 8 vitórias. Teria mais vitórias do que o Corinthians, do que o Grêmio e também do que o próprio Ceará. Então, só para registrar que o Santos pode, numa combinação complexa de resultados, chegar finalmente na primeira parte da tabela. E mais do que isso, o Santos tem a oportunidade de tirar uma vantagem do Red Bull Bragantino, que apesar de estar na 9ª colocação, bem acima do Santos, reparem que a diferença é de apenas 5 pontos. 5 pontos. O Bragantino tem 31 e o Santos tem 26. Se o Santos vencer, vai a 29 e o Bragantino fica em 31. Então o Santos também colaria num adversário que está mais à frente da tabela. E só para registrar os jogos da rodada, estão jogando no momento em que eu gravo esse vídeo Fortaleza e Sport, o duelo do último contra o penúltimo. Já Vasco e Cruzeiro, temos que torcer para o Cruzeiro. No momento que você está vendo esse vídeo, o jogo está para começar. Esse vídeo será publicado 18 horas. Juventude Internacional, é bom que esse jogo dê empate. Galo e Mirassol, eu sou Mirassol desde criancinha. Amanhã, no jogo de domingo às 11, Grêmio e Vitória, um empate seria bom. Fluminense e Botafogo não tem muito impacto na relação do Santos na tabela. Bahia e Palmeiras também não. Corinthians e Flamengo, eu sou Flamengo desde criancinha, e também São Paulo e Ceará, para o Santos poder, quem sabe, passar o Ceará. Esse jogo na segunda-feira, 8 horas da noite, eu vou torcer para o São Paulo, dar uma ajudinha para o Santos, beleza? Essa é a tabela que eu quis mostrar para vocês, e para começar a falar de campo e bola, o Santos terá 5 desfalques para essa partida. Além do suspenso Escobar com o 3º cartão amarelo, o Santos não terá os machucados Neymar, Bom Tempo e Vitor Hugo, e um desfalque de última hora que, consequentemente, trará uma estreia no sistema defensivo. O zagueiro recém-chegado Adonis Frias está com desconforto na panturrilha e será poupado do jogo. Essa foi uma informação divulgada pelo próprio Santos na manhã deste sábado. O Adonis Frias, que mal chegou, fez 2 partidas, uma entrando no decorrer do jogo,
e contra o São Paulo de titular está com desconforto na panturrilha. O Santos preserva o jogador para evitar uma lesão. Então são 5 desfalques. Em contrapartida, o Santos tem boas notícias. O retorno de William Arão, o milagre aconteceu. O William Arão está relacionado para esse jogo contra o Bragantino. E o Bilal Brahim, inverti a ordem, o franco-argelino de 25 anos, o novo camisa 21 do Santos, foi relacionado e pode estrear com a camisa do Santos neste jogo contra o Red Bull Bragantino. Tá bom? Então esses são os desfalques, 1 por suspensão e 4 por problemas físicos. E temos também as novidades de William Arão, que volta depois de 10 partidas, e também o Brahim. O Bragantino vem caindo pela tabela, literalmente. O time do bom treinador Fernando Seabra já chegou a ser 3º colocado do Brasileiro. Muita gente debateu se o Bragantino teria perna para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas principalmente depois da parada do Super Mundial, o Bragantino vem derretendo. Nos últimos 13 jogos, o Bragantino, somando Copa do Brasil e Brasileiro, o Bragantino só venceu uma partida. Trazendo para um recorte mais enxuto, nos últimos 10 jogos são 1 vitória, 2 empates e nada mais, nada menos do que 7 derrotas. Não por acaso, o Bragantino, que já foi 3º, está em 9º, podendo ver a sua distância para o Santos, que hoje é o 15º, cair para 2 pontos. Então, o time vem passando por uma turbulência, seja pela oscilação que acontece, mas seja também pela perda de alguns jogadores. O Isidro Pita e o Juninho Capixaba, que são 2 dos mais importantes atletas desse elenco, estão fora há algum tempo. Inclusive, a lesão do Juninho Capixaba foi tão grave, mas tão grave, que o Bragantino foi buscar o Vanderlan, lateral esquerdo do Palmeiras, certo? Dito tudo isso, meus amigos, bora de campinho com as prováveis escalações e também alguns destaques para vocês que acompanham este vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça do seu like se ainda não deixou aquele like maroto, beleza? Eu percebi aqui o Adonis era dúvida, né? Então nós temos, na verdade, uma dúvida só. Primeira vez que eu coloco o Santos de azul no nosso campinho. Provável Santos. Gabriel Brazão, uma dúvida na lateral direita entre Igor Vinícius e Mike. Eu acho que o Mike será mantido, mas ao longo dessa semana o Igor Vinícius também treinou ali como titular. A novidade na zaga é a estreia do paraguaio Alexis Duarte, que vai ter a sua oportunidade de vestir o manto sagrado pela primeira vez. Ele que já havia sido relacionado para o jogo contra o São Paulo, mas não havia entrado em campo, ao lado de Luan Pérez e o Souza, que joga no lugar do Escobar. No meio de campo, Schmidt e Zé Rafael são mantidos, Barreal deve entrar no lugar do lesionado Vitor Hugo, Rollaser segue na armação de jogadas, e lá na frente Guilherme e o Lautaro Dias. O Bragantino, por sua vez, deve vir a campo com esse time que tem jogado nas últimas partidas. A única dúvida é se joga o Gabriel ou o Fabinho, ex-Palmeiras, aqui na volância, mas o provável time tem Cleiton, Natan Mendes, Pedro Henrique, ex-Corinthians, Guzmán Rodrigues e Vanderlan, Eric Ramírez e Gabriel, Lucas Barbosa, Nátio La Quintana e mais avançado, o camisa 10, John, principal destaque do time. Se eu não estiver equivocado, se a minha memória não estiver me traindo, são 8 gols e 7 assistências em 37 partidas. Então veja que é uma considerável, melhor dizendo, participação do John em gols, e lá na frente o Sacha, né? E aí a gente brinca bastante com a lei do ex. Tomara que a lei do ex não resolva aparecer, porque o Bragantino tem simplesmente o trio de ataque formado por ex-jogadores do Santos. Nátio La Quintana, de nenhuma saudade, Lucas Barbosa, vendido a troco de bala, dessas coisas inexplicáveis que o Santos faz, e Eduardo Sacha, que com Jorge Sampaoli parecia o Van Basten, né? Brincadeiras à parte, estou exagerando um pouquinho. Deixa eu limpar esse campinho aqui, tirar o Igor Vinícius, porque como eu disse para vocês, eu acho que o Mike acabará jogando. Alguns destaques aqui para vocês, um deles é algo visual, mas eu faço questão de marcar mesmo assim, porque nos últimos jogos o Santos do Vojvoda tem se destacado por conseguir controlar o jogo no meio de campo, e nós temos mais uma oportunidade nesse jogo contra o Bragantino. Perceba que o Bragantino tem uma linha de 3 meio-campistas, Ramírez, Gabriel ou Fabinho com o John, e o Santos tem esse losango no meio campo com a possibilidade do Barreal jogar. Inclusive, eu acho que o Santos fará essa inversão aqui, né, com o Barreal jogando mais pelo lado esquerdo, mas por dentro,
tá? Então o Santos tem essa possibilidade de rodar bem a bola com esses 4 jogadores aproximados para ter superioridade no meio de campo e controlar o jogo. Quem controla o meio de campo quase sempre controla o jogo. Esse tem sido um acerto do Vojvoda, que está povoando o meio de campo, está congestionando o meio de campo, fazendo com que o Santos tenha mais domínio, mais controle do jogo e também tendo possibilidade de criar mais oportunidades. Esse é o primeiro destaque. Segundo destaque, quando o Bragantino tiver a bola, é importante que o Santos fique atento aos lançamentos para o Nacho La Quintana. O time do Bragantino, meus amigos, vocês vão perceber que é uma equipe que tem um jogo mais direto, é um time que troca poucos passes por baixo, é um time que tem essa característica de lançamento. E aí quando você compara os 2 pontas do Bragantino, La Quintana de um lado, Lucas Barbosa do outro, o Barbosa a gente já sabe, né? Muitas vezes essa bola é lançada nele para que ele ganhe de cabeça, que ele faça uma casquinha pela estatura. Mas o Barbosão não é um jogador veloz para ser lançado no espaço, coisa que é uma característica que existe no La Quintana. Então o Santos vai precisar prestar atenção nisso, né? Na marcação. Outra questão é que justamente pelo fato do Santos, do rival do Santos, o Bragantino, ter esse lançamento como uma boa característica, o Santos vai ter que ter as suas linhas compactadas e com a cobertura, né, com os zagueiros do Santos atentos. Por quê? Contra o São Paulo, no clássico na Vila Belmiro, nós vimos o Vojvoda fazendo o encaixe de marcação individual. Eu espero que isso se repita, porque é algo que eu gostei e que surtiu efeito. Então, o John e o Sacha acabam jogando mais avançados. Vamos supor que o Santos vai repetir a dose e vai marcar individualmente. Deixa eu tirar a marcação aqui do meio de campo. Então vocês vão ver, por exemplo, o Alexis Duarte junto com o John, o Barbosa junto com o Mike, o Souza junto do La Quintana, o Schmidt pega eventualmente o Ramires, que chega um pouquinho mais, o Rollaser pega o Gabriel, o Zé Rafael pode marcar o Vanderlan, o Barreal marca o Nathan Mendes e o Santos marca assim. Se o Santos repetir a dose da marcação individual, pode ser que o Santos marque mais ou menos dessa forma. Com isso, o Santos vai precisar prestar atenção, não está todo mundo ligado, porque quando você marca individualmente, ao passo que você dificulta, você tira o espaço do seu adversário, do seu marcador, qualquer vacilo pode ser fatal. E aí, então, como eu disse, o Santos vai precisar prestar atenção no John, que circula bastante, então o Alexis Duarte vai precisar acompanhá-lo também. O Sacha é o jogador que sai bastante da área, abre espaço, vocês conhecem o Sacha, então também ficar ligado nas infiltrações do La Quintana, ou também, se o Sacha vier para esse lado, nas infiltrações do Lucas Barbosa, certo? Então, porque isso foi algo que funcionou contra o São Paulo, mas teve ali 2 ou 3 lances em que do nada surgiu um jogador do São Paulo na cara do Brasão. Então o Santos precisa ter as linhas próximas, as linhas compactadas, para evitar que esse lançamento pegue o time de calça curta, tá bom, gente? E aí, só para fechar essa parte mais tática, eu espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer nessa parte da marcação, né? Mas acho que ficou claro. O time do Bragantino tem uma peculiaridade que é uma linha de defesa alta. Os 4 jogadores, Nathan, Pedro Henrique, Guzmán e o Vanderlan, têm mais de 1,80 m. Então é um time que não é tão vulnerável no jogo por cima. E é mais um motivo para o Santos jogar por baixo. Salvo engano, dos últimos 10 gols que o Santos fez no Campeonato Brasileiro, 7 foram a partir de troca de passes rasteiras. E isso faz sentido quando você pega um adversário que tem uma linha de zaga mais alta. Barreal é baixinho, Rollaser é baixinho, o Zé Rafael é baixinho, e por mais que o Guilherme e o Lautaro sejam maiores, eles podem levar desvantagem, fatalmente levarão desvantagem nesse jogo por cima, com uma dupla de zaga de alta estatura. Então jogar por baixo, aproveitar aquilo que eu falei para vocês no começo dessa análise tática, de ter uma possível superioridade numérica por dentro, para rodar a bola por baixo, na faixa central do campo, troca de passes e o Rollaser como grande armador para que o Santos possa tentar vencer esse jogo, certo, gente? É um jogo difícil, mesmo que a fase do Bragantino não seja das melhores, é um jogo difícil, eles querem tentar se reaproximar do G6, mas o Santos vem em franca evolução, e para fechar esse vídeo eu queria trazer aqui apenas algumas informações. No Campeonato Brasileiro, até aqui, o Santos tinha uma média de 1,5 gols sofridos por partida. Desde que o Vojvoda assumiu em 3 partidas, é verdade que o número de partidas é diminuto, a média de gols sofridos caiu para 0,3.
Nas últimas 3 partidas, nenhuma equipe sofreu menos gols do que o Santos no comando do Brasileirão. O número de chutes cedidos também despencou. O Santos cedia 14,4 finalizações para o seu adversário por partida. Desde que o Vojvoda chegou, esse número caiu para 8,7. É quase uma redução de 50%. Mais do que isso, no Campeonato Brasileiro, antes do Vojvoda, o Santos acertava em média 29% das finalizações. Desde que o Vojvoda chegou, esse número saltou para 45%. As estatísticas não nos deixam mentir. O Santos com o Vojvoda é um novo time. E mesmo que o jogo seja fora de casa, nós já vimos o Peixe jogar contra o Galo na Arena MRV, marcando pressão, marcando lá em cima, com inteligência, com dinâmica, e o Santos quase ganhou o jogo fora de casa. Temos mais uma oportunidade de somar 3 pontos fundamentais para dar um tchau definitivo para a zona do rebaixamento e colar na primeira parte da tabela. Jogo difícil, mas dá para ganhar. Pelo menos eu acho que sim. E você, está confiante para esse jogo? Comente, compartilhe, se inscreva se for novo por aqui. Faltam cerca de 50 inscritos para chegarmos a 13 mil. Amanhã, se tudo der certo, alô Enel, não deixa chover e cair a luz igual aconteceu no Clássico. Se tudo der certo, amanhã por volta das 8h30, 8h40 da noite, a gente está ao vivo para a nossa live pós-jogo e você é o meu convidado especial. Ótimo fim de sábado para você, se cuide, fique com Deus e nos encontramos amanhã assim que a partida acabar. Um abraço e tchau.